Quero compartilhar com vocês o que me aconteceu e talvez receber alguma explicação ou algo que me convença de que não estou tão louca. Saí de Ourinhos há 2 anos e trabalho como babá aqui em Jacksonville, na Flórida. Tenho que confessar que no ano passado descobri os relatos e até agora não consegui me livrar de escutar todos os dias. Mas enfim, há algumas semanas me aconteceu algo. Começou numa noite que parecia completamente normal. Eu cuidava de 2 crianças, uma de 7 e outra de 9 anos. Era a primeira vez que estava com elas, mas eram super bem comportadas. Estavam fazendo lição de casa e eu tinha preparado uma bebida quente porque era uma noite fria. Fria, mas tranquila. Até que batidas muito fortes me assustou. Nessa área perto da praia, as casas têm bastante espaço entre elas, mas curiosamente essa era bem próxima da casa ao lado. Como não havia ninguém em casa, supus que os sons vinham de lá. Esse barulho ao fundo continuou por um tempo, mas depois finalmente parou. Coloquei as crianças para dormirem na sala, pois seus pais chegariam à meia-noite e me disseram que elas podiam ficar ali, porque gostavam de recebê-los e só depois iriam para seus quartos. Passava das 10 e as crianças já estavam dormindo. Estava sentada quando ouvi as batidas muito mais fortes e agora parecia que vinha de dentro da casa. Caminhei até as escadas e já estava convencida de que vinha do 2º andar, então subi. Alguém batia com muita força dentro de um quarto, que era o único com a porta fechada. Os pais das crianças tinham me garantido que não havia ninguém lá, mas mesmo assim tentei abrir. Essa foi minha primeira reação, mas estava trancado por dentro. Agora havia uma enorme curiosidade que me fazia querer ver dentro daquele quarto. Não achei que fosse um ladrão, ainda mais naquela área, então tentei abrir a porta com um molho de chaves que tinha visto na gaveta da cozinha. A porta se abriu e lá dentro pude notar que havia coisas muito estranhas. Havia um altar, velas acesas e coisas que não vou esquecer, coisas que não tenho coragem de descrever. Fechei imediatamente e mesmo sem ter aberto totalmente a porta para olhar, tenho certeza de que não havia ninguém lá dentro. Uma das crianças me viu e me disse para não fazer aquilo, para nunca abrir aquela porta ou me aproximar daquele quarto. Ele me pegou pela mão e praticamente me levou de volta para o andar de baixo com eles. Quando nos sentamos, ele disse que naquele quarto estava o morto do pai dele. Eu não entendi e ele não sabia explicar muito, mas me disse que via o pai entrando naquele quarto e ouvia ele conversando com alguém que respondia. Mesmo as crianças sendo muito bem comportadas e os pais parecendo as pessoas mais normais do mundo, eu não quis voltar mais àquela casa. Já recebi propostas, mas não tive coragem de voltar lá. Antes de continuar com a próxima história, gostaria que você deixasse seu like neste vídeo, só para que eu saiba se está curtindo nosso conteúdo. Muito obrigado. Essa história que vou contar aconteceu comigo nos meus tempos de entregador. Veja bem, eu trabalhava entregando pizzas na minha cidade quando ainda era estudante. Isso me ajudava a pagar pelos materiais que eu precisava para o curso. Enfim, uma tarde ligaram para a pizzaria fazendo um pedido para ser entregue em um pequeno povoado que fica fora da cidade. Como não havia mais entregadores disponíveis naquele momento, eu tive que aceitar e ir fazer essa entrega. A noite caiu e eu via que estava me afastando cada vez mais do movimento. Seguia pela rota que me deram e precisei virar em uma estrada de terra que cortava o mato. Ao sair da estrada principal, fui dirigindo por aquele caminho entre as árvores. Já estava tudo completamente escuro. De repente, com os faróis da minha moto, vi uma senhora parada ao lado do caminho, no meio do mato. Era uma idosa que me pedia para parar como se estivesse precisando de ajuda.
Comecei a frear devagar porque senti um certo medo. Quanto mais me aproximava dela, mais assustadora ela parecia. Ela estava vestida com uma camisola branca toda manchada de vermelho, com cabelos longos, grisalhos e despenteados. Quando consegui ver seu rosto, percebi que ela estava sorrindo e fazendo sinal com a mão para eu ir até ela. Eu me arrepiei todo e acelerei de novo, mas enquanto me afastava, vi pelo retrovisor que a mulher começou a correr atrás de mim, rindo alto. Ela corria numa velocidade impressionante, não parecia humana, muito menos uma idosa. Ela tinha uma aparência macabra correndo em minha direção com aquele sorriso. Acelerei o máximo que pude para sair dali o quanto antes. A mulher ria de mim com risadas assustadoras. Quando olhei novamente no retrovisor, vi que ela estava começando a flutuar no ar e, de repente, simplesmente desapareceu. Ela sumiu completamente. Saí daquela estrada e finalmente cheguei na área com iluminação pública do povoado. Ao chegar no endereço, entreguei a pizza, e a senhora que me atendeu ficou preocupada comigo, pois percebeu que eu estava suando muito. Ela me perguntou se eu estava bem. Eu disse que uma senhora tinha me perseguido naquela estrada e que eu não queria passar por lá de novo. Perguntei se havia outro caminho para sair dali, e ela ficou me olhando por um momento. Depois me contou que muita gente do povoado também já tinha visto aquela mulher aparecer à noite naquele mesmo local e desaparecer na escuridão. Diziam que era uma assassina que havia morrido queimada em sua casa, depois que várias pessoas se juntaram para acabar com ela. Ela era acusada de muitos desaparecimentos de crianças naquela região nos anos 60, mas parecia que não havia ido embora de verdade. Parecia que tinha sido imortalizada. Eu não fiquei em completo choque ao ouvir essa história. Só disse que queria sair dali de forma segura, pois estava receoso. A senhora chamou o marido e perguntou se havia outro caminho para voltar à estrada. O senhor, sendo muito gente boa, me explicou como sair, mesmo que fosse bem mais longe. Mas eu não ligava para isso. Só queria evitar aquela área. Agradeci a eles e fui embora. Graças a Deus, aquela mulher, ou seja lá o que fosse, nunca mais apareceu para mim. Contei aos meus colegas o que havia acontecido e só pela minha cara de pavor eles acreditaram. Continuei trabalhando lá, mas nunca mais aceitei entregas fora da cidade, porque vai saber que tipo de merda está escondida nos arredores. Isso aconteceu quando eu era uma criança com talvez 6 ou 7 anos. Minha família sempre foi muito religiosa, então a Páscoa sempre foi um grande acontecimento para nós. O mesmo acontecia com a maioria dos outros feriados religiosos importantes. Agora que penso nisso, até o domingo parecia um tipo de feriado por causa de como meus pais tratavam a igreja. É até meio engraçado. Algumas das minhas primeiras memórias têm a ver com a igreja. O que estou prestes a contar é uma dessas memórias. Era domingo de Páscoa, então todas as missas eram muito mais longas do que o normal. Mas eu não me importava. Meus pais incutiram em mim o amor por Cristo desde muito cedo. Depois da missa vinha a catequese, ou CCD como a nossa igreja chamava. Sei que muitas igrejas não oferecem catequese depois de missas realmente importantes, mas a nossa oferecia. Então, depois da missa, meus pais me levaram até as salas de aula lá embaixo, como tinham feito centenas de vezes, e eu me despedi. Agora vou descrever a estrutura da igreja, para que essa história faça sentido. Nossa igreja tinha um tipo de layout dividido em níveis. O santuário principal ficava no andar de cima, onde estavam o altar e os bancos, e todas as salas de aula ficavam no porão. Tecnicamente um porão, onde era possível entrar e sair do prédio por aquele andar de baixo. Havia um corredor longo com carpete ali,
com umas 7 ou 8 salas se ramificando de cada lado e agrupadas por idade. Minha sala era uma das primeiras à esquerda. Bem no final do corredor havia 2 banheiros, um masculino e um feminino. Bem ao lado deles havia uma porta cinza pesada que dava para fora. Ela quase sempre estava trancada por dentro, mas eu me lembrava de terem dito que poderia ser usada em caso de emergência. Os adultos sempre nos alertavam para nunca sair por aquela porta, pois ela se trancava automaticamente atrás de nós e não haveria como voltar para dentro da igreja. Mas enfim, voltando à história. O andar de baixo todo havia sido decorado para a Páscoa, bem decorado mesmo. As paredes estavam cobertas de fitas em tons pastéis e recortes de papel com carneirinhos e cruzes. Fora isso, havia desenhos de Jesus com crianças colados entre as portas das salas de aula. Alguns professores até usavam aquelas orelhinhas de coelho baratas que se compra em lojinhas. Na verdade, estava mais festivo lá embaixo do que tinha estado lá em cima durante a missa. Todas as crianças estavam de bom humor também, provavelmente porque todo mundo sabia que haveria uma caça aos ovos mais tarde naquele dia. Normalmente eu esperaria até o fim da aula para ir ao banheiro, mas como o culto de Páscoa tinha sido muito mais longo do que as missas normais e eu não estava aguentando, levantei a mão e a professora me deixou sair da sala. O banheiro ficava a uns 6 metros no corredor e era comum as crianças irem sozinhas. Diziam que se demorássemos demais, alguém viria verificar, mas não me lembro disso ter acontecido alguma vez. Então saí quietinho enquanto o resto da turma coloria desenhos do túmulo vazio e de Jesus ressuscitado. Entrei no banheiro masculino e fechei a porta do reservado atrás de mim. Estava silencioso, mas aqueles banheiros eram antigos. Tudo o que eu ouvia era o zumbido suave das luzes fluorescentes e o som distante da voz de uma professora ecoando pelo corredor. Mas enquanto eu estava ali sentado, de repente ouvi um barulho estranho vindo da cabine ao lado da minha. Não parecia algo normal. Não era como alguém se mexendo ou destrancando uma porta. Era um som metálico, lento e irregular, como se algo estivesse sendo raspado contra o lado de dentro da porta. Não era alto, mas era agudo, e não me lembro de ter sentido medo, só fiquei confuso. A princípio achei que fosse outra criança, então fiquei quieto e terminei o que estava fazendo. Mas enquanto lavava as mãos, olhei para o espelho e vi a porta da cabine ao lado se abrindo devagar. Em vez de outra criança saindo, era um homem adulto vestindo uma fantasia de coelhinho da Páscoa. Lembro das orelhas caídas um pouco para frente e de como a fantasia parecia macabra. Ela era meio folgada e estava manchada em alguns lugares, como se nunca tivesse sido lavada. O pelo era mais branco acinzentado do que branco brilhante, e um dos olhos na cabeça do coelho parecia ter sido costurado de volta, tudo torto. Mas a questão é que eu não me lembro de ter sentido medo ao vê-lo. Não naquela hora. Como eu disse, eu era bem novo, e na minha cabeça aquele era só o coelhinho da Páscoa fazendo uma visita surpresa. Eu realmente sorri quando me virei, e acho que até disse algo como, "Oi". Ele não disse nada, apenas ficou parado me encarando. A cabeça estava levemente inclinada e ele não se mexia. Lembro que comecei a me sentir um pouco desconfortável, sem saber se devia dizer mais alguma coisa. Então, após uma longa pausa, ele saiu completamente da cabine e lentamente levantou um dos braços, apontando para a porta como se estivesse me guiando para fora. Foi então que ele finalmente falou. A voz estava abafada pelo traje, mas lembro exatamente das palavras. "Você é a criança escolhida sortuda. Tenho um presente para você lá fora." Eu não hesitei nem por um segundo. Fiquei genuinamente animado com a ideia de ter sido escolhido para uma surpresa especial de Páscoa. Acho que o fato de isso estar acontecendo dentro da igreja me deu uma falsa sensação de segurança ou algo assim. Empurrei a porta cinza pesada sem pensar 2 vezes. Nem me lembrei que ela deveria estar trancada.
O coelho da Páscoa veio logo atrás de mim, sem dizer mais nada. Ele começou a atravessar o pátio em direção ao canto mais afastado do estacionamento da igreja. Havia um carro estacionado lá atrás, em grande parte escondido da vista por um container de lixo. Lembro de ter achado estranho ele ter estacionado tão longe e de não ter sequer uma cesta de doces ou algo assim. Em um momento ele até segurou minha mão. Estávamos mais ou menos na metade do estacionamento quando eu vi um segundo fantasiado de coelho saindo do carro, para o qual o primeiro estava me levando. Na hora eu simplesmente parei de andar. Meu cérebro infantil não sabia como processar aquilo. Lembro de ter ficado olhando de um para o outro, completamente confuso. Eu não tinha visto aquele carro antes, e agora havia 2 coelhos. Algo ali deixou de parecer mágico e passou a parecer errado. Até hoje sempre achei que o que aconteceu a seguir foi um ato de Deus. Uma das professoras, chamada Sabrina, por acaso estava andando ao redor da igreja. Ela olhou para o estacionamento justamente quando eu estava sendo levado até o carro. Nunca vou esquecer o grito que ela deu. Nunca ouvi um grito mais assustador na vida. O homem na fantasia imediatamente soltou minha mão e saiu correndo em direção ao carro, e sem pensar eu corri na direção oposta, em direção a Sabrina. Quando finalmente estava seguro nos braços dela, virei a cabeça a tempo de ver o carro acelerando para fora do estacionamento. Não tenho 100% de certeza, mas acho que vi outra criança no banco de trás daquele carro. Sabrina nem estava olhando, mas contei a ela o que tinha visto e ela me levou a sério. As próximas horas estão meio borradas na minha memória. Sabrina avisou os outros adultos imediatamente e, eventualmente, a polícia me fez contar o que tinha acontecido. Eles perguntaram sobre a criança e fiz o melhor que pude para descrevê-la, mesmo tendo visto só por um segundo e sem saber se minha mente estava me pregando uma peça. Meus pais foram os que ficaram mais abalados, e com razão. Acho que minha mãe chorou por uma hora inteira depois que chegamos em casa. A polícia investigou com a igreja depois, mas nada aconteceu. Não havia crianças desaparecidas na região, então os policiais não tinham com o que trabalhar. A teoria era que quem quer que estivesse na fantasia tinha uma chave para a porta dos fundos e simplesmente ficou esperando no banheiro até uma criança aparecer. E por puro azar, essa criança fui eu. Ainda acho tudo isso profundamente perturbador. Quem fez isso devia conhecer muito bem a estrutura da igreja. Senão não saberia onde estacionar, onde esperar, nem como fugir tão rápido. Mas o que mais me assusta é que eu realmente acho que havia uma criança no banco de trás daquele carro. É difícil passar uma Páscoa sem se ajoelhar e agradecer a Deus e a Sabrina por ainda estar vivo. Isso aconteceu no meu segundo ano da faculdade, em 2021. Admito que foi um período difícil para mim. Eu tinha sido traído e, fora isso, tinha perdido minha avó para o Covid. Mas o lado bom foi que minha faculdade reabriu, permitindo que os alunos voltassem ao campus e tivessem aulas no formato híbrido. Isso era melhor do que ficar em casa sem fazer nada. Então lá fui eu de volta. Durante esse ano eu meio que saí do meu caminho. Estava bebendo com amigos em festas toda semana, sem dormir direito e sem focar nos estudos. Isso não era muito o meu estilo, mas como eu disse, era um momento ruim para mim. No entanto, quando eu dormia, comecei a ter esses sonhos. Sempre era uma presença escura à espreita, que eu não conseguia distinguir direito. Mas eu sabia que estava lá, e me fazia sentir medo de verdade. Aquele medo no estômago mesmo enquanto eu dormia. Em um dos meus sonhos mais vívidos, essa sombra escura entrou em mim pela minha boca, como você vê em filmes. Ela queria me possuir,
e nesse sonho eu podia sentir ela rastejando sob a minha pele. Acordei suando, com hematomas pequenos na parte superior do braço. Em outro sonho, lembro de gritar "Meu Deus" para a presença enquanto ela se aproximava. Essa foi minha tentativa de afastar a entidade sombria que tentava se aproximar de mim. Chegou a um ponto em que comecei a contar para amigos sobre esses sonhos. Eles deram risada e meio que debocharam. Eu também faria isso, mas alguns sugeriram que eu deveria procurar um padre. Eu sou judeu, mas essa ideia começou a me atrair. Cheguei a pedir para acompanhar uma amiga quando ela foi à missa de Páscoa. Foi minha primeira vez indo à igreja, e até fui borrifado com água benta. Achei que minha pele fosse queimar, ou algo como isso, mas não aconteceu nada. Uma noite depois disso, eu estava sozinho no meu quarto, sentado na minha escrivaninha. Meu dormitório era mais no estilo de um apartamento. Eu tinha um quarto só meu e meus outros colegas de quarto ficavam no fim do corredor, cada um com seu próprio quarto. A porta do meu quarto estava logo atrás de mim, entreaberta. Só um dos meus colegas estava em casa naquele momento e estava no quarto dela. Enquanto eu fazia um trabalho bem complicado, senti uma presença atrás de mim. Era palpável a ponto de fazer minhas orelhas se arrepiarem. Prestei atenção para ver se ouvia algum som, mas não veio nada. Então me virei para trás e não tinha nada lá também. Ignorei, mas um momento depois, recebi uma mensagem do meu colega que também estava em casa, perguntando se eu tinha acabado de passar pelo quarto dele, lá no fim do corredor. Meu coração disparou. Me levantei correndo e fui até o quarto dele perguntar o que ele tinha visto. Ele me disse que a porta dele também estava entreaberta e que viu uma sombra passando em direção ao meu quarto. Ter essa confirmação de outra pessoa foi real demais para mim. Depois disso, a atividade aumentou muito. Eu começava a notar sombras escuras em qualquer canto mal iluminado do quarto ou do nosso apartamento. Me pegava olhando na direção das sombras ou fazia um movimento rápido de cabeça para confirmar o que achava que tinha visto. Meus colegas também percebiam isso, mas nenhum deles tinha sonhos recorrentes com demônios. Nosso dormitório era em um prédio relativamente novo, então eu achava impossível ter alguma presença sobrenatural naquele lugar. Olhando para trás, acho que eu estava num momento tão sombrio na minha vida que talvez tenha atraído alguma energia ruim. As coisas começaram a melhorar na minha vida depois de um tempo, e comecei a namorar alguém incrível. O ano letivo terminou e eu me mudei do campus. Depois disso parei de ter sonhos com demônios e parei de ver figuras sombrias. Talvez não seja a história mais maluca de todas, mas parecia que havia muita coisa em jogo além do que os olhos podem ver. Nunca experimentei nada parecido até agora, e espero que continue assim. Olá, meu nome é Miguel e sou da Baixa Califórnia, no México. Há alguns anos eu era policial naquele estado, mas me aposentei por motivos pessoais. Ou melhor, sem entrar em detalhes, não queria mais pertencer à referida corporação. No entanto, enquanto estive lá, experimentei muitas coisas que gostaria de apagar da minha mente. Algumas coisas, infelizmente, eu não posso falar, mas esse em específico foi algo que definitivamente me chamou a atenção. Naquela época eu estava patrulhando com outros 2 companheiros. Eles eram boas pessoas e bons policiais, mas precisavam de mais empatia com as pessoas da vizinhança. Uma noite recebemos a ordem de ir a uma casa, porque uma mulher nos solicitou por causa de uma ligação que havia recebido de seu filho desaparecido. Foi a única coisa que nos disseram. Ao chegarmos na casa, percebemos que se tratava de uma casa humilde, e lá fora a mulher de aproximadamente 60 anos já nos esperava. Saímos da unidade
e ela se aproximou de nós muito triste. Tentei acalmá-la para que ela nos contasse o que havia acontecido, já que não fomos informados exatamente da situação. Ela nos contou que o filho estava desaparecido há mais de uma semana e que havia acabado de fazer um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Todavia, ao voltar para casa, recebeu uma ligação do telefone do filho, onde ouviu a voz dele se despedindo dela. Depois disso, ele desligou sem dizer mais nada, e quando ela ligou de volta, ele não estava mais atendendo. Ela nos jurou de pés juntos que era a voz dele. Ela tinha certeza, e o que ela queria era que a ajudássemos a rastrear o telefone do filho para encontrá-lo. Os meus colegas disseram-lhe que não podíamos fazer isso, que ela tinha de ir ao Ministério Público para o ajudar a localizar o telefone. Já eu não aguentei e pedi o telefone à senhora, pois fiquei muito triste em vê-la naquele estado tão desesperada e triste. Quando peguei o celular dela, vi que a senhora tinha um aplicativo onde você pode ver a localização das pessoas. Perguntei se ela sabia que tinha aquele aplicativo no celular e ela me disse que não, que o filho tinha baixado várias coisas no celular dela, mas que ela não sabia mexer. Então abri o referido aplicativo e adivinhei que o filho compartilhava sua localização com ela há dias, mas ele nunca lhe disse como usar o referido aplicativo. Mostrei o telefone aos meus colegas que, ao verem a localização do telefone do filho, fizeram sinal para que eu o deixasse assim, pois queriam que saíssemos, reiterando à mulher que ela deveria ir ao Ministério Público. Eu não podia deixar assim. Eu tinha vergonha na cara. Contei à senhora exatamente onde foi localizado pela última vez o telefone do filho dela, e foi aí que ela começou a chorar, e ajoelhada pediu para levarmos ela até lá. Foi algo muito difícil de presenciar para quem ainda tem sangue correndo nas veias. Então, depois de um debate com meus colegas, consegui convencê-los a levá-la. Porém, com a condição de que, se víssemos algo estranho, como movimentação de grupos criminosos, voltaríamos, já que o local era em um morro na periferia da cidade. Ela concordou e entrou na caminhonete conosco. Nervoso, dirigi até o local isolado, pois não sabíamos o que iríamos encontrar. Eu temia pela nossa segurança, mas a senhora tinha a esperança de encontrar o filho vivo. Após uma longa viagem pelo mato, encontramos o local exato onde havia sido enviado a última localização do celular do jovem e a poucos passos de distância estava seu corpo sem vida. A senhora correu e o pegou nos braços. Ela chorou por ele de uma forma muito dolorosa que ainda me dói. Mesmo sentindo a dor daquela mulher, algo não batia. O jovem já estava morto há pelo menos 2 dias, e sabíamos disso pelo estado em que o encontramos. Isso não combinava com o que a senhora disse. Como mencionei para vocês, ela disse que ele havia falado com ela naquela mesma noite. Comunicamos os superiores e logo depois chegaram os encarregados da remoção do corpo. Levamos a mulher para interrogatório, mas ela continuou a insistir que tinha acabado de falar com o filho e que nunca confundiria a voz dele. Vale ressaltar que quando encontramos o telefone do jovem, ele estava quebrado e desligado, praticamente inútil, então não sabíamos como alguém poderia ter feito uma ligação. Foi algo que nunca conseguimos descobrir. A chamada do filho dela durou apenas 4 segundos, e conferindo com áudios do WhatsApp, parecia muito a voz dele. Eu não sei o que aconteceu com aquele caso, pois essa não era mais nossa função. Tivemos que nos retirar dele para continuar trabalhando e nunca mais vi aquela pobre mulher. Pelo menos fiquei com a consciência tranquila, já que pude ajudá-la a encontrar o filho, porque sabia que ninguém mais iria estender uma mão. Depois de tudo isso, fiquei pensando naquela ligação que a senhora recebeu, e minha pele se arrepia ao pensar que foi o filho dela quem ligou para se despedir. É uma história muito triste que queria muito compartilhar. Claro, com grande respeito pela vítima e famílias que passam por isso.
Depois da pandemia, comecei a trabalhar como entregador de comida por aplicativo, principalmente para me ajudar com as despesas, pois a pandemia deixou minha família em crise. Eu tinha uma moto, então optei por esse emprego. Estudava durante o dia e trabalhava como entregador à tarde e à noite. Tenho que dizer que nesse trabalho, a gente se depara com todo tipo de situação, mas isso que vou contar foi a gota d'água para eu decidir largar esse serviço. Numa noite, recebi um pedido no aplicativo que tinha lançado na minha cidade. Fui ao restaurante buscar a comida e depois segui para o endereço marcado no aplicativo. Achei um pouco estranho, pois aquela zona era praticamente só mato. Eu nem sabia que havia casas por ali ou que alguém morava naquele lugar tão sombrio. Segui caminho, mas quanto mais eu entrava na área, mais abandonado parecia. Comecei a sentir que algo estava errado, ou que o endereço não batia. Não havia sequer iluminação pública, só conseguia enxergar com a luz da minha moto, então era muito difícil ver os números das poucas casas que havia ali, embora parecessem todas abandonadas. Depois de alguns minutos, finalmente encontrei o endereço. Era uma casa de 2 pisos em péssimo estado. Havia mato no quintal da frente e tudo estava completamente escuro. Mas lá estava o número, e segundo o GPS do aplicativo, aquele era o lugar. Desci da moto e peguei a comida na minha bag. Com muito medo, me aproximei da porta, bati várias vezes, mas ninguém atendeu. De repente, quando bati de novo, a porta se abriu como se estivesse fora do trinco. Estava tudo muito escuro lá dentro e o cheiro era horrível. Pelo pouco que consegui ver o lugar, estava um caos, sem móveis e lixo espalhado pelo chão. Eu estava prestes a entrar quando recebi uma mensagem do meu chefe. A mensagem era extremamente alarmante e cheia de letras maiúsculas. Saia daí! Não entre nesse lugar! Volte agora! Com o coração disparado, tentei correr de volta para minha moto, mas senti algo vindo de dentro da casa que agarrou minha perna e me derrubou no chão. Não sei dizer o que era, pois quando olhei, não havia nada visível. Só senti aquela coisa tentando me puxar para dentro. Pedi ajuda, mas quem iria me ajudar naquele lugar completamente abandonado? Não havia ninguém por perto para me ouvir, e não me restou outra opção a não ser lutar pela minha vida. Me agarrei com os dedos nos buracos do concreto e comecei a chutar com toda a força, até conseguir me soltar do que quer que estivesse me puxando. Corri para minha moto sem olhar para trás e saí de lá o mais rápido que pude. Continuei recebendo mensagens dos donos no aplicativo, perguntando se eu estava bem ou se precisava de ajuda, mas eu não conseguia responder. Só fui conseguir quando finalmente cheguei em casa, completamente pálido de susto. Respondi perguntando para onde diabos eles tinham me mandado. Eles se desculparam, dizendo que não haviam percebido que mais uma vez o aplicativo havia direcionado o pedido para um endereço que não era dos clientes. Já tinha um caso de um entregador desaparecido na mesma circunstância, indo entregar comida naquele lugar. Ninguém nunca o encontrou, nem mesmo a polícia. Não havia rastro dele nem de sua moto. Depois de alguns dias tentando superar o trauma, comecei a pesquisar sobre esse desaparecimento. Na internet encontrei todo tipo de teoria maluca. Diziam que era uma abdução, ou que ao entrar naquele lugar ele tinha ido para outra realidade. Também se falava em seitas e demônios, e essas eram as prováveis. Sinceramente não posso dizer o que foi que me puxou pela perna, mas tenho certeza de que não era humano. Tirem suas próprias conclusões referente a isso. Eu tinha 18 anos, quando em 2010 minha família fez uma viagem para uma cabana isolada em Minnesota. Era só eu, minha mãe e meu irmão mais novo, um pirralho de apenas 7 anos na época.
Nos planejamos para ficar naquela cabana durante toda a semana, e parte do motivo de irmos para Minnesota era conhecer algumas cidades pequenas e procurar um lugar para talvez nos mudarmos futuramente. A cabana que minha mãe reservou era uma em que nunca tínhamos estado antes, e eu acho que ela não sabia o quão afastada era das cidades mais próximas. Provavelmente ela se preocupou mais com o preço do que com qualquer outra coisa. Ela ficava a cerca de 40 minutos de qualquer área comercial. Acho que foi um bom teste para ver como lidaríamos com a vida rural. A viagem até lá durou pouco mais de 10 horas. Eu dirigi nas primeiras horas e minha mãe dirigiu o resto. Chegamos à cabana com um pôr do sol muito bonito sobre a floresta densa e a vida selvagem. Tudo isso é bem diferente dos arranha-céus e enormes prédios de escritórios aos quais estávamos acostumados. A cabana em si era visivelmente antiga, pois tudo rangia e não parecia ter sido construída profissionalmente. Mas tudo bem, afinal era uma cabana. Nos acomodamos para a noite, testamos a lareira de lenha e descansamos da longa viagem. Acabei tirando um cochilo durante boa parte da noite. Minha mãe foi dormir por volta das 9, mas como dormi bastante, fiquei acordado até mais tarde. Meu irmão mais novo também estava em seu quarto, então fiquei sozinho na cabana. Fiquei sentado perto da lareira, mexendo no celular por um tempo, e depois decidi tomar um pouco de ar fresco e ver a parte de trás do alpendre. Era uma pequena varanda de madeira com uma fogueira meio duvidosa no meio e algumas cadeiras ao redor. Me sentei e fiquei olhando para a floresta. A noite estava muito silenciosa, sem carros ou ruas movimentadas, apenas o som ocasional de um pássaro ao longe e o farfalhar das árvores ao vento. Eu adorei aquilo, mas quanto mais ao norte andava, mais frio ficava. Estava um pouco mais gelado do que eu esperava. Vi algumas toras empilhadas ao lado da cabana e pensei em testar a fogueira. Acendi sem problema e o fogo se manteve bem no centro, então não era tão duvidosa quanto pensei. Fiquei lá por um tempo, pois eu nunca tinha feito esse tipo de coisa, então quis aproveitar ao máximo. Depois de cerca de 40 minutos do lado de fora, houve um som muito repentino vindo de dentro da floresta. Sinceramente, não fazia ideia do que poderia ter sido, mas o som e o eco entre as árvores me pareceram como se fosse um machado acertando uma árvore ou madeira. Foi apenas um único som, e achei improvável que alguém estivesse por ali perto de nós. Estava completamente escuro lá, então não dava para ver nada, mas fosse o que fosse, parecia estar bem próximo. Fiquei do lado de fora por mais uns 5 minutos depois de ouvir o barulho, mas comecei a ficar nervoso. Aquele sentimento de inquietação acabou com a paz que eu estava sentindo antes. Apaguei a fogueira e voltei para dentro da cabana. Pelo som das coisas, minha mãe e meu irmão já estavam dormindo. Ainda assim, eu não estava com sono. Não sei se era por causa do cochilo longo ou pelo barulho que ouvi, mas não conseguia me sentir pronto para dormir. Fiquei na sala, mexendo no celular. Tinha alguns filmes baixados, então não precisava de internet. Uns 15 minutos depois, ouvi alguma coisa. Pausei o filme e fiquei escutando. Não tinha certeza se era a cabana rangendo porque alguém acordou e estava andando pelo quarto, ou talvez o vento batendo nas paredes. Porém, aquele sentimento de inquietação voltou. Eu não estava acostumado com esse tipo de ambiente, e acho que por isso me assustava tão fácil. 1 minuto depois, ouvi de novo. Dessa vez vinha do lado oposto da cabana, não da direção dos quartos. A única coisa ali era uma janela, então me aproximei e fiquei ouvindo. Quando achei que poderia estar ouvindo algo, uma sequência alta de batidas sacudiu a porta da frente. O som vibrou pelas paredes de madeira. Fiquei paralisado por um momento, até ouvir minha mãe saindo da cama correndo pelo corredor e perguntando o que era aquilo. Eu já estava de pé, percebendo que algo estava errado, e disse a ela que alguém estava na porta.
Dava para ver em seus olhos que ela também estava muito assustada. Ela imediatamente voltou para pegar o celular e ligou para a polícia, porque não havia razão nenhuma para alguém estar batendo na porta da nossa cabana no meio da noite. Enquanto ela falava ao telefone, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Estava extremamente escuro. Não havia luzes na varanda ou algo assim, mas consegui ver a silhueta básica de uma pessoa parada bem perto, apenas encarando a porta. E mesmo na escuridão, pude ver o contorno de um machado na mão dele. Meus olhos se arregalaram e senti o pânico subindo. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça, mas tentei pensar em alguma razão para aquilo não ser o que parecia ser. Talvez ele precisasse de ajuda ou estivesse perdido, não sei. Mas nada fazia aquilo parecer menos perigoso. O homem bateu na porta várias vezes, enquanto minha mãe ainda estava ao telefone com a atendente. Ele nunca falou, nem tentou dar alguma desculpa para estar ali. Apenas batia agressivamente na porta. No calor do momento foi difícil dizer quanto tempo se passou, mas me pareceu uma eternidade. E então ele fez o que mais temíamos. Arremessou o machado contra a porta da cabana, fazendo a ponta varar a porta. Naquele momento, todos corremos para o cômodo mais distante e trancamos a porta. Ouvimos mais golpes contra ela, mas foram só 4 ou 5 antes de parar. Não sabíamos se ele já havia arrombado a porta ou se tinha desistido, mas ficamos apenas esperando. Demorou pouco menos de 15 minutos para o primeiro policial chegar à cabana, o que honestamente foi mais rápido do que esperávamos, considerando a distância. A porta da frente estava com vários buracos profundos, mas não havia sinais de que o homem havia entrado. Também não havia sinais de para onde ele tinha ido. Presumo apenas que ele voltou para dentro da floresta. A teoria é que o cara estava na floresta e viu minha fogueira de lá, o que o atraiu até a cabana. Mas isso não explica o que ele estava fazendo ali no meio da noite com um machado. Obviamente não ficamos mais lá e fomos embora assim que conseguimos. Nunca mais alugamos uma cabana isolada no meio da floresta. Escrevo para compartilhar algo que me aconteceu em novembro de 2010, quando eu estava fazendo meu internato como médico. Naquela noite, fiquei de plantão na área de ginecologia. Já passava da meia-noite e eu estava no módulo de enfermagem, escrevendo algumas notas. Lembro-me bem da hora, porque era o momento do lanche no refeitório do hospital. Na área onde eu estava, o módulo de enfermagem era a única maneira de entrar nos quartos onde as pacientes internadas estavam. Todos os quartos compartilhavam um corredor que dava diretamente para esse módulo. A enfermeira responsável me avisou que iria tomar o lanche e, ao voltar, administraria os medicamentos pendentes, deixando-me sozinha na área. Aproveitei para verificar uma paciente que tinha uma medicação pendente. Fui até o quarto dela, fiz algumas perguntas de rotina e, ao final, disse: "A enfermeira já vem e aplica o medicamento." Para minha surpresa, ela respondeu: "Ela já veio. Você deve ter cruzado com ela no corredor antes de entrar." Fiquei arrepiada, pois sabia que estava completamente sozinha naquela área. Com a voz trêmula, perguntei: "Como ela estava vestida?" A paciente respondeu: "Estava com um vestido branco, meias brancas e sapatos de salto brancos." O medo me invadiu naquele momento, pois as enfermeiras já usavam calças, jaleco e suéter verde. Era assim que a enfermeira que deveria atender a paciente estava vestida. Não havia como alguém ter passado pelo módulo de enfermagem sem que eu visse enquanto escrevia. Quando a enfermeira voltou do lanche, perguntei se já tinha administrado o medicamento para a paciente e ela disse que não, que estava indo fazer isso. Contei o que a paciente me havia dito e ela também ficou pálida.
Ela foi verificar e, ao retornar, contou que a paciente repetiu a mesma coisa, que já haviam dado o medicamento. Apenas eu e a enfermeira estávamos lá, e até hoje sempre pensei que talvez tenha sido uma aparição.